Essa é a praia de Malibu, uma das mais famosas e luxuosas dos Estados Unidos. De cima dá para ver a quantidade de mansões milionárias que ocupavam a beira-mar. Os donos, bilionários, muitos estrelas de Hollywood. Depois de quase uma semana de incêndios, a paisagem paradisíaca sumiu. Virou cinzas. Durante o fim de semana, os bombeiros trabalharam incansavelmente e conseguiram controlar 2 focos. Mas 3 seguem ativos, mesmo com aviões e helicópteros jogando água e componentes químicos para conter as chamas. A previsão do tempo diz que os ventos mais fortes devem persistir até pelo menos quarta-feira, atingindo até 112 km por hora. À medida que o fogo for controlado, o número de mortos deve aumentar e muito. Pelo menos 15 pessoas estão desaparecidas. Aos poucos, as famílias começam a identificar as vítimas. Entre elas, muitos idosos que não quiseram ou não conseguiram deixar suas casas a tempo. Em meio a tanta tristeza, compaixão, esse estacionamento perto de Los Angeles virou um grande centro de doação e distribuições para mais de 100 mil famílias que foram obrigadas a sair de casa. Emocionada, essa voluntária disse que precisava ajudar de alguma forma. Não tenho dinheiro, então posso dar meu tempo. Mais de 5 mil casas já foram destruídas pelos incêndios. As autoridades tentam investigar o que pode ter sido a principal causa do desastre. A Califórnia fala em até 9 meses para que as autoridades consigam limpar toda a área afetada e permitir a volta dos moradores. É isso aí, pessoal. Saudações a todos. Esse vídeo é um complementar à live de domingo. Vou colocar algumas informações aqui, algumas até novas e outras repetidas, mas é em função realmente dessa tragédia, desse acontecimento tão terrível na Califórnia, nos Estados Unidos. Bom, dá para ver aí pelas imagens o quão foi devastador o incêndio, onde você vê claramente o que era ali, principalmente ali na orla, que é aquela parte ali da praia, né? Onde você vê as casas antigamente e o como elas ficaram. Isso aí, Califórnia, né? Los Angeles sempre tem ali aquela questão dos filmes, sempre aparece e tudo mais, né? É a terra de Hollywood. E sempre aparece aquelas paisagens, inclusive até alguns jogos também, alguns games também tem essa paisagem. E é incrível, né? A situação que tudo aquilo chegou. De uma hora para outra, tudo virou cinzas. Óbvio, né? Que as casas são feitas em madeira, material de alta combustão, mas a gente percebe o quanto foi devastador. E é lógico, né? O povo agora se une. Você vê aquela mulher na filmagem falando, olha, dinheiro eu não tenho, mas tenho o meu posicionamento aqui, né? E o povo é solidário. Mas domingo, quem assistiu a live percebeu que existem muitas perguntas, aliás, mais perguntas do que respostas. E eu vou colocar aqui alguma coletânea de vídeos e de mensagens aí que apareceram na internet, que são interessantes para todo mundo fazer uma reflexão. Nós vamos fazer uma reflexão ligada a essa questão política, administrativa, e também uma reflexão ligada justamente à questão, vamos dizer assim, bíblica, espiritual, profética, talvez assim. Mas vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, a gente tem uma situação muito alarmante porque, como eu falei, né, o presidente Trump, que foi reeleito tanto em 2018 quanto agora recentemente em 2024, em outubro de 2024, ele faz um alerta muito importante
sobre as condições que se encontrava o estado da Califórnia e a importância de tomar algumas atitudes mais certas para uma prevenção do que podia acontecer. E realmente essa tragédia, ela não é só a nível de aprendizado norte-americano, mas a nível de aprendizado mundial, inclusive até a nível de aprendizado para a sua empresa, para o seu bairro, para as coisas micro, né, que estão inseridas no macro. É uma lição muito importante, justamente porque havia algumas causas ali, né, iminentes de um incêndio grande que podia ser descontrolado, mas ao mesmo tempo, pelas coisas que a gente vê, havia uma certa tendência a ter mais preocupações com outros assuntos do que realmente o foco da eficácia em resolver problemas, né? Então, vou colocar essa fala aqui de Trump, que muita gente fala, mas será que ele falou mesmo? Isso aqui é de outubro de 2024, quando ele deu uma entrevista naquele programa do Joe Rogan, né? Olha só que interessante, deixa eu colocar o vídeo aqui. Pronto, tá aqui. Vou colocar então ele avisando em 2024. They said, we have no water. I said, do you have a drought? No, we don't have a drought. I said, why do you have no water? Because the water isn't allowed to flow down. It's got a natural flow from Canada all the way up north. Water, more water than they could ever use. And in order to protect a tiny little fish, the water up north gets routed into the Pacific Ocean. Millions and millions of gallons of water gets poured. I could have water for all of that land. Water for your forests. You know, your forests are dry as a bone. Yeah. Okay? Dangerous. That water could be routed. You know, you could have everything. Oh, not only dangerous, billions of dollars a year they spend on forest fires. And, you know, there's a case with the environment. They're not allowed to rake their forests because you're not allowed to touch it. And all they have to do is clean their forest, meaning rake it up, get rid of the leaves, get rid of, leaves that are sitting there for 5 years. And we'll certainly get rid of the dead fall. And get rid of the trees that are fallen. Yeah. That, you know, are Interessante, né? Ele faz os alertas. Para quem duvida, basta ver aqueles reservatórios de água, né, que aparecem na filmagem. Até coloquei no domingo na live do dia 12. É uma coisa impressionante, né? Ter reservatórios vazios e bombeiros indo até lá para fazer a contenção do incêndio e de repente os hidrantes sem água, né? Uma coisa bem triste. Olha só que interessante. Nós temos a cobrança, né, ao governador também de lá, né? Então dá uma olhada que interessante quando uma cidadã ela vai falar com o governador. Olha que interessante como que é uma conversa entre eles. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. You got a second? Governor, I live here, Governor. That was my daughter's school, Governor. Please tell me what you're going to do. I'm not going to hurt him, I promise. I'm literally talking to the president right now to specifically answer the question of what we can do for you and your daughter. Can I hear it? Can I hear your call? Because I It don't doesn't- believe it. I'm sorry. There's literally, I've tried 5 times. That's why I'm walking around to make the Why call. is the president not taking your call? Because it's not going through. So Why? I have to get cell service. So There's let's no get cell it. service. Let's get it. I want to be here when you call the president. I appreciate it. I'm doing that right now. And it's to immediately get reimbursements, individual assistance, and to help you. I'm devastated for you. I'm so sorry, especially for your daughter. I have 4 kids. Losing the school. Everyone who went to school there, they lost their homes. They lost 2 homes because they were living in one and building another. Governor, please tell me, what are you going to do with the president right now? We're getting the resources to help rebuild. We're getting Why the was there no resources to do water it. in the hydrants, That's Governor? all being, that's all literally. Is it going to be different next time? It has to be. Has to Right. be. Of course. What are you going to do? I'm doing To everything fill the I can. hydrants. I would fill them up personally, you know that. I literally have. I would fill up the hydrants myself. I
understand. But would you do that? I would do whatever I can. But you're not. I see do you know there's water dripping over there, Governor? There's water coming out there. You can use it. I appreciate it. I'm going to make the call to address everything I can right now, including making sure people I'd are like safe. to make sure you do. Can I have an opportunity to at least tell people you're doing what you're saying you're doing? Could somebody have a contact? Can I have your contact information? Right there. Bom, é isso, né, pessoal? Vocês veem como essa questão de política é uma coisa muito séria, a importância de escolher os candidatos e tudo mais. Vocês veem o aparato que ele tem com seguranças e tudo mais, né? Entrando ali no seu veículo, até a cidadã, ela fala, olha, prometo que não vou machucá-lo, porque os seguranças já começam a cercá-la logo no começo da conversa. E ele fala, estou falando com o presidente. Lógico que não é o Trump, é o presidente atual ainda. E ele fala, já tentei 5 vezes. E a mulher, né, a cidadã, ela fica lá, não acredita. Ela fala, certeza, é isso? Ah, tá aqui, ó, tô tentando. Então tenta de novo. Bom, acho que qualquer um na posição dessa pessoa estaria desesperada. E ver que ela fala da questão do hidrante, né, da água, da escola, do que aconteceu. E sempre as conversas, né? Estamos prezando pela segurança de todos, tudo mais. Mas segurança como? Você já destruiu tudo, já tem, né, toda essa calamidade. Isso devia ser uma coisa preventiva, né, para não chegar nesse ponto. E aí, somando com o vídeo do Trump anterior, se vê, né, que não foi feito algumas coisas, até mesmo preventivas, como tirar o que está solto, o mato solto, para que o fogo não alastre. Isso eu já conversei no domingo com vocês. Só queria colocar esses complementos aqui. E vou colocar agora o vídeo da prefeita atual ali de Los Angeles, se eu não me engano. E dá uma olhada que interessante quando ela é indagada por uma pessoa também sobre o que aconteceu, já que ela não estava presente, ela estava viajando, foi em, se não me engano, a Gana, na África, na posse de uma outra política, né? Então eu vou colocar aqui, olha que interessante isso, inclusive vocês vão prestar atenção que nos comentários, né, a pessoa está falando, você fez o corte disso, você fez tal coisa, e ela simplesmente não responde nada. É muito interessante esse comportamento também. Vou colocar aqui, observe. Está aí. Do you owe citizens an apology for being absent while their homes were burning? Do you regret cutting the fire department budget by millions of dollars, Madam Mayor? Have you nothing to say today? Have you absolutely nothing to say to the citizens today? Elon Musk says that you're utterly incompetent. Are you considering your position? Madam Mayor, have you absolutely nothing to say to the citizens today who are dealing with this disaster? No apology for them? Do you think you should have been visiting Ghana while this was unfolding back home? Percebe que interessante? Isso é uma lição, né? O que está sendo mostrado com toda essa tragédia é uma grande lição a todos no planeta inteiro. O quanto é importante ter pessoas que estão focadas realmente na proteção, na preocupação com uma sociedade. Então, é conspiração ou não? Não dá para se afirmar nada. A única certeza que se tem é que realmente parece que haviam necessidades especiais, né? Procedimentos a serem feitos que faltaram, que falharam, que não foram ali colocados de uma forma muito clara, né? Então, é uma lição muito grande. Jornais inteiros ali estão comentando sobre isso, redes também. E a gente pode pensar, né, sobre todo esse aprendizado, que como eu falo, não é só a nível
ali Estados Unidos, mas a nível mundial, inclusive é para sua cidade também. Preste muita atenção, ó, dá uma olhada, isso aqui é o famoso letreiro lá de Hollywood. Olha isso, né? O antes, verdinho, bonitinho ali, e depois ele queimado, né? Olha só. É apocalíptico, né? Não tem outro nome a dizermos sobre isso. É até impressionante o que a gente vê, tá? É óbvio, né? A gente tem que começar a pensar em tantos detalhes, porque nós temos, né? Quem viu o que eu falei, vocês lembram disso aqui? Falei sobre essa capa, né? Fiz uma live explicando sobre isso, tá? Tem vídeo aqui no canal, O Mundo em 2025. Vocês lembram dela? Deixa eu dar uma ampliadinha aqui para vocês se recordarem. Essa capa aqui, né? Que até eu falei, vocês querem a segunda etapa delas, mas pouca gente se manifestou, então não acabei fazendo a segunda etapa dela, que aqui tem muito mais informações, né? Fora isso, né? Continuando, o que seria a segunda etapa dela? Em dezembro, né? Nós temos essa capa aqui. Olha que capa interessante, que seria a continuação daquela capa, né? Olha só quanto significado nisso. Tá? Isso aqui saiu em dezembro de 2024. Só para vocês terem ideia, né, o quanto é importante uma capa dessa. Olha essa pessoa aqui sentada numa poltrona de avião, tá? Olha o gorrinho ali de Natal. Olha uma pessoa ali caindo no meio, tá? Então tem todo um significado, né? Tem todo um lado oculto dessas capas aí, que acontece hoje com o negócio de aviões, tá? Então a coisa é muito séria mesmo, tá? Nada tá por acaso, a gente tem uma coisa muito séria aí e que a gente precisa prestar muita atenção nesse mundo de 2025, né? Quando a gente tem tudo isso aqui colocado, tá? Bom, vamos tirar algumas conclusões. Que se fala, né, que o fim dos tempos, né? O fim dos tempos poderia ser, né? Tem a Epístola de São Pedro que fala que o fim dos tempos é em fogo e água, né? O que a gente está vendo no mundo? Enchentes acontecendo. Quem não lembra o caso de Rio Grande do Sul no Brasil? Até hoje tem gente desabrigada ainda, né? Tem gente que não teve a sua casa. É uma condição muito triste. Incêndios, que é o fogo, né? Havaí, Espanha, Portugal, Amazônia, agora Califórnia, tá? E se a gente pegar com relação a profecias, quem não despertou para essa parte aí real do que está acontecendo, ainda não consegue entender, mas quem já despertou já vê a questão da degradação da ideologia política que está acontecendo no planeta inteiro, né? Que pouco está se preocupando com o povo em si, mas muito mais preocupado numa mídia que passa as informações como elas querem. Tem coisa que a gente fala que pouco é revelado na mídia, por isso essa perseguição sobre as redes sociais, porque se antigamente a pessoa fizesse um jornal que não era coerente com o discurso da mídia, esse jornal era fechado, né? Até hoje, se você montar um jornal, pode ser que ele seja fechado por qualquer nome que foi lá, discurso de ódio, por não sei o quê. E eles estão tentando fazer isso com a informação descentralizada e distribuída das redes sociais, que é um canal de escape, né, de informações. Pelo menos para questionar. Ó, interessante, tem esse posicionamento A e B, né? Tem os pontos de vista diferentes, o que vocês acham? Talvez sem essas informações, talvez vocês não teriam tanto aprendizado.
E a gente tem então, por exemplo, coisas como essa realidade que a gente chega das pessoas mais influentes, com mais grana, chegarem a contratar bombeiros particulares para a questão do incêndio. Olha lá. Vão pagar qualquer quantia. Bombeiros particulares são procurados durante incêndios de Los Angeles. Está aí, ó, matéria desse jornal. Isso aqui mostra uma realidade complicada. A outra questão são os saqueadores. Tem casos de pessoas que morreram protegendo a casa ali que estava pegando fogo, porque medo de saqueador, principalmente as pessoas mais idosas que têm a casa como a coisa mais especial do mundo. Qualquer um tem, né? Mas o idoso, porque viveu já anos ali, né? A pessoa quando está mais idosa, ela quer sair menos, ela quer ficar mais no aconchego da sua casa, tem os valores sentimentais, as emoções daquele lugar, né? Então, e de repente essa pessoa não quer sair. Medo, né, de saqueadores irem até lá, de acontecer alguma coisa. Agora imagina, numa tragédia você tem saqueadores, as pessoas fugindo para se proteger da sua vida, né, evitando o risco de perder a vida. E aí a pessoa, de repente, ela tem a sua casa roubada, saqueada, né? Por quê? Por quais indivíduos que têm esse espírito maligno, né? Senão o próprio mal. Por isso que fala, no mundo jaz o maligno. Isso não aconteceu também, né? Lá naquela enchente, as pessoas ali dentro da água, se unindo dentro da água, né? No que eu gostando do Rio Grande do Sul, e os outros vindo de barco tentando roubar o que estava lá nas casas, né? Aconteceu aquele episódio dos abrigos de homens, né, querendo fazer coisas que não se deve, né, com umas coisas muito estranhas, né. Você sabe, não pode falar a palavra aqui. No abrigo onde tinha famílias. Como pode isso? Será que a pessoa não se manca, né? Mas tudo isso a gente sabe que tem a ver com a questão do mal, o maligno, né, e tem a ver com profecias. Essa questão de vandalismo, de roubos, dizem que tem até alguns fantasiados de bombeiros. E não vai muito longe, né? Quem viu o vídeo que eu coloquei aqui no Natal, tinha Papais Noéis, pessoas fantasiadas de Papai Noel invadindo comércios para levar as coisas embora. Então, o mundo está muito complicado, porque as pessoas perderam noção, perderam os valores, e isso tem a ver com as profecias. Acontecimentos como esse, de milionários contratarem bombeiros particulares para salvar o seu patrimônio, dane-se os outros, né? Isso tem a ver com egoísmo, saqueadores, a própria incompetência administrativa, né? Maldade, tudo ligado aos pecados capitais. Ou seja, a gente pode falar que é uma ação humana apocalíptica. Ele mesmo já está fazendo um fim do mundo, né? A coisa está tão triste que tudo isso daí, né, essa última administração, várias empresas pedindo falência, um estado que perdeu muitas empresas, né? Então, onde o ímpio governa, o povo sofre, né? Então essa é uma frase muito importante de vocês lembrarem, e é por Deus, como se fala, e vocês têm que tomar conta do que é seu. E a melhor coisa é saber em quem confiar. Mas esse é o mundo atual que nós estamos vivendo. Quem não percebeu isso não vai conseguir entender. Se você perceber, você vai entender o que eu estou dizendo. Certo? Por isso que é importante você cuidar da sua vibração, da sua energia, da sua mente, porque não é fácil ver notícias como essa, né? Quem está observando, quem está desperto, chegando num nível que parece que está isolado, parece que está fora da realidade. Não, pelo contrário, ele está na realidade. O que estão fora são as pessoas que elas estão vivendo uma ilusão, né? Você pega lá no Brasil, as pessoas estão lá
pensando em carnaval, daqui a pouco, pensando em um monte de coisa, mesmo com toda aquela questão financeira que está acontecendo, né? Aquela perseguição meio esquisita, a questão de olharem o que as pessoas estão comprando e fazendo. Tem coisa muito séria, muito séria. Mas tem gente que não pensa com essa seriedade. A grande maioria está preocupado com outras coisas. Mas o lado positivo das coisas ruins é que faz, de repente, as pessoas prestarem atenção. Perdeu as coisas, mexeu com o dinheiro, mexeu com alguns valores, mexeu com a família. De repente, pode ser que isso seja o prego que cutuque a pessoa para se levantar e falar: peraí, está me incomodando, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Vamos pensar dessa forma. Será que dá tempo ainda? Quanto mais letargia, mais difícil é a mudança. Então, você que é um ser desperto, preste muita atenção em tudo isso. E procure ajudar as pessoas a despertar também. Não é fácil essa tarefa, é árdua. Mas nesse momento apocalíptico, onde o ser humano é um fator apocalíptico, é um momento de grande valia quando temos pessoas despertas. Isso é história acontecendo e você, eu, todos nós fazemos parte dessa história. Agradeço a todos. Om Hara. Não esqueça de dar o like aqui. Não esqueça de se inscrever no canal se você gostou e divulgar para as pessoas que você gosta. Arrivederci. Até o próximo vídeo.